passagem, que aí muitas pessoas dizem, mas Jesus é o Filho de Deus. Mas só que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele se submeteu ao Espírito Santo de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele viveu em obediência ao Pai. Ele não fazia aquilo que ele queria por si próprio, mas ele fazia a vontade daquele que o enviou. Então Jesus, ele foi conduzido, impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E a palavra aqui no primeiro versículo diz bem claramente o motivo pelo qual ele foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentação, eu estava dando uma estudada, assim, eu gosto de pegar algumas palavras, né, e dar uma estudada acerca dela. E eu separei aqui algo que eu li acerca dessa palavra. A palavra tentar tem o significado de testar. Testar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que é fraco e aquilo que é forte. Ou seja, a palavra tentar tem o significado de testar. A bondade, a maldade, a fraqueza e a força do ser humano. Então, ao ler aqui o primeiro versículo de que ele foi impelido ao deserto, a gente entende que algumas provações, algumas tentações que eu e você vamos enfrentar, ela é provida de Deus, ela é provida pelo Espírito Santo de Deus. Mas por que o Senhor, ele nos tenta em algumas ocasiões? Por que ele nos prova, né, em algumas ocasiões? Por que ele nos coloca em provas em algumas ocasiões? E a resposta é bem simples. A resposta é: ele nos coloca em algumas tentações, em algumas provas, a fim de testar a minha e a sua força. Ele nos coloca em algumas tentações, em algumas provas, a fim de que nós venhamos nos fortalecer com aquela situação, com aquela circunstância. Se a gente analisar aqui Jesus, a palavra de Deus diz que, no versículo 2, que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E após esse período ele teve fome. Após esse período ele estava fraco. Após esse período ele estava debilitado por aqueles dias, por aquela estadia naquele deserto. E aí então, naquele momento, aquele era um momento propício para que Jesus fosse tentado. E após os 40 dias, tem gente que acha que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Não, a palavra diz aqui que ele jejuou por 40 dias, 40 noites, teve fome. E logo após ele ter fome, a palavra no versículo 3 vai dizer que se achega a ele o tentador. E o diabo chega até ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme então essas pedras em pães. Mande que essas pedras se tornem em pães. O tentador chega até Jesus tentando colocar uma dúvida no coração dele. E muitas das vezes é assim na minha e na sua vida. Muitas das vezes, quando nós estivermos passando pelas provas, pelas tentações, o inimigo que fica ao nosso derredor, bramando como um leão, ele vai tentar colocar uma dúvida no meu e no seu coração, a fim de que com essa dúvida a gente passe a duvidar também daquele que nos enviou, também daquele que nos prometeu, também daquele que está conosco. Ele diz: se tu és filho, essa é a dúvida que ele tentou plantar em Jesus. Mas já havia uma certeza de que Jesus era filho. No versículo 7, a palavra diz, o próprio Deus diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus, né, antes de Jesus ser impelido ao deserto, ele já havia dado essa garantia. Olha, tu és o meu filho em quem eu me alegro. Tu és o meu filho em quem eu me comprazo.
E muitas das vezes Deus ele nos chama, né, de filho. Ele diz pra gente: olha, você é filho, você é filha. Só que quando nós estamos na prova, quando nós estamos no deserto, pela nossa condição humana, nós nos esquecemos que somos filhos. Nós deixamos que Satanás, o diabo, venha e coloque uma dúvida no nosso coração. E quando nós deixamos que essa dúvida entre no nosso coração, no nosso interior, nós provavelmente estaremos propícios ao pecado de duvidar do nosso Deus, de duvidar do nosso Senhor, de duvidar que Ele é suficientemente poderoso para nos livrar daquela tentação, daquela prova. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, se eu não estiver enganado, que Deus ele não nos dá provas, tentações maiores das quais nós não podemos suportar. Vai bater. Maiores das quais nós não podemos suportar. E vai dizer lá também nesse texto que Ele, antes disso, Ele nos dá o escape. E o que é o escape? O escape é o fortalecimento que vem dele. Então, toda prova que nós passarmos, toda a circunstância, todo o mar bravio que nós enfrentarmos, nós temos que entender que existe um Deus nos céus olhando por nós aqui nessa terra. Existe um Deus nos céus nos fortalecendo aqui nessa terra. Aleluia. A prova, a dificuldade, a circunstância, a tentação, ela não é mais poderosa do que o Deus que nós servimos. Aleluia. E Ele diz: eu dou o escape. Aleluia. O escape vem dele. Algumas tentações vêm dele. E quando a tentação vem dele, o escape também vem dele. Quando a tentação vem do diabo, se você estiver firmado na palavra, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, Ele também te dará o escape. Esse Deus é maravilhoso, tremendo. Aleluia. Glorioso seja o teu nome, Senhor. Aí então, o diabo tenta colocar essa dúvida aqui no coração do Senhor. O diabo ele tenta paralisar o Senhor com aquela dúvida. Ele tenta enganar o Senhor com aquelas palavras. O diabo queria que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Mas se Jesus tivesse feito isso, se Jesus tivesse usado o poder que vem de Deus, o poder dele para o seu bel prazer, ele teria ali quebrado aquela a aliança, a confiança de Deus Pai, que Deus Pai havia confiado a ele. A palavra de Deus vai dizer que o diabo, a serpente, Satanás, lá em Gênesis, ela havia enganado Adão, o primeiro Adão. Lá em Gênesis, né, lá nos primeiros capítulos, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, a palavra de Deus vai dizer que a serpente, ela enganou a Eva. A serpente, ela enganou a Adão. A serpente diz para Eva: olha, se é verdade que se você comer de todas as árvores que está no jardim, você morrerá. Só que não foi isso que Deus havia dito para Eva. Deus havia dito que se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. E aí então Eva lá na ocasião, se eu não me engano, ela ainda erra na resposta para a serpente. Ela diz que se comermos da árvore que está no meio do paraíso de Deus, nós morreremos. Mas só que Deus também não diz isso. Deus não... Deixa eu abrir aqui, irmãos, para eu não me embolar e não confundir a cabeça de vocês. Abra aí comigo rapidamente, Gênesis. É no capítulo 3, se eu não estiver enganado.
Aqui, capítulo 2, na verdade, no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Só que no versículo 9, a palavra de Deus diz que Deus ele fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida ele pôs no meio do jardim. E a árvore também do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Ou seja, haviam duas árvores no meio do jardim de Deus. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, quando ela responde à serpente, ela diz: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Ela diz que não tocarei nele, mas Deus não diz isso, que não é para tocar na árvore, ele diz que é para não comer da árvore. Mas por fim, aí então a serpente responde: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente nessa ocasião aqui, ela teve o poder de enganar o primeiro Adão. Mas o segundo Adão lá no deserto, ela não teve o poder de enganar. O segundo Adão aqui no deserto, que é o próprio Jesus Cristo, ela não conseguiu vencer. Ela até venceu Adão lá no Éden. Ela até venceu Adão lá no jardim. Ela fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. A serpente até triunfou ali naquele momento, mas ela não triunfou. O diabo não triunfou. Satanás não triunfou no deserto contra o segundo Adão. Jesus saiu vitorioso e triunfante nessa batalha que ele teve com Satanás aqui no deserto. Jesus então, ele esteve ali no deserto por 40 dias, 40 noites, numa prova terrível, sentindo na carne a aflição, o medo, sei lá, enfim, ali daquele deserto, o frio, as necessidades humanas ali naquele deserto. Só que Jesus, ele persevera em meio àquela provação, persevera em meio àquele deserto. E quando achava que tudo já tinha acabado, que tudo já tinha terminado, o tentador vem. No meio da fraqueza de Jesus, no momento em que ele se encontrava fraco, debilitado, humanamente falando, o inimigo se achegou a ele, tentando fazer com que ele viesse pecar contra Deus. Mas é no momento em que nós estamos fracos que nós nos tornamos fortes. Satanás achava que Jesus estava fraco porque ele estava debilitado e com fome. Mas ele não sabia que o poder de Deus estava se aperfeiçoando em Jesus naquele momento. O jejum, os 40 dias de jejum, era a preparação de Jesus ali naquele deserto. Se a gente pegar lá no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo ia enfrentar uma grande batalha, Deus mandava que o povo viesse jejuar. Moisés, por exemplo, antes de subir o monte para poder escrever na tábua das leis, Deus ordena que Moisés ele venha jejuar também por 40 dias, por alguns dias. Então eu entendo que o jejum é a preparação para aquilo que ainda há de vir. Aqui o deserto não era